Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. 1 Samuel 1:10 diz assim: e ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que ela fez, igreja? Orou ao Senhor. Falar de oração, irmãos, dentro da igreja, às vezes fala assim, mas é a prática do cristão. Isso já está na fé de um cristão. Que bom que se fosse assim, né? Mas muitas são as pessoas que não têm a prática da oração. Muitas são as pessoas que, irmãos, não é o seu caso, mas tem gente que mal consegue orar até na igreja. Ela tem uma dificuldade, ela tem uma resistência. Ela por si própria, ela não tem vida de oração. Ela não consegue, ela não tenta, ela não... embora ela sabe que isso é preciso, ela sabe que isso vai ajudar ela. Muitas são as pessoas que por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa da aflição, elas não oram. Para a gente falar aqui da oração, irmãos, é válido a gente atentar que Ana orou como, igreja? Com o coração, com a alma amargurada. Não tem aquela pessoa que fala assim, não, depois que melhorar eu vou orar. Depois que as coisas clarear, eu vou buscar a Deus. Depois que eu conseguir respirar melhor, aí eu vou me apegar com o Senhor. Irmãos, é desculpa. Ana, com amargura de alma, com o coração aflito, com uma vida muito mal, naquele momento que ela estava vivendo, mesmo assim, ela orou ao Senhor. Aqui entra, irmãos, o segredo de hoje, a ação que vai fazer com que o seu sonho se torne realidade. Diga comigo assim: sonhos sem oração são apenas desejos. Amém? Oração sem fé é apenas palavras. Precisamos, igreja, através da oração, mover o sobrenatural. Através da oração, irmãos, nós precisamos alcançar o coração de Deus, orando. Veja que quando nós olhamos para Lucas, Jesus dizendo que é dever nosso de orar sempre e não desfalecer, veja que o Senhor está dizendo assim, é mais do que uma vontade, porque eu vejo que muitas vezes nós não vamos ter vontade de orar, nós não vamos querer orar, a carne não quer, mas nós precisamos romper a carne, o desejo, a vontade de não querer orar e passar, irmãos, a ter uma prática. Eu vejo que a oração, irmãos, ela precisa ser aplicada como uma disciplina. Você precisa disciplinar a tua vida de oração. Não é fácil quando você começa a passar por disciplina. A disciplina, no começo, ela dói, muitas vezes a pessoa ela faz forçada, ela faz porque tem que fazer, mas depois que passa essa fase, irmãos, quando ela então está sendo disciplinada e quando ela é disciplinada, o que acontece? As coisas começam a fluir. Outra hora a pessoa orava forçadamente, agora ela ora com prazer, agora ela tem gosto, agora ela tem a necessidade, o desejo, eu quero orar, eu quero buscar a Deus, eu quero me envolver na oração, buscando a face de Deus. Por isso que nós precisamos disciplinar a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, é oração. Ana orou ao Senhor, mesmo com o coração, com a alma amargurada. Amém, igreja? Ana não apenas desejou ter um filho,
ela orou com fervor e persistência, buscando a realização dos seus sonhos. Tem gente que até diz, eu já orei, mas é aquela oração, irmãos, momentânea, é aquela oração talvez única, onde ela não volta a orar naquele propósito, naquele sentido, onde ela diz assim, não é porque ela confiou não, é porque ela fala assim, não, já orei, tá bom, não precisa mais. Precisamos entender o verdadeiro sentido, irmãos, da oração. A oração é a nossa fala com Deus, é quando nós falamos com Deus. E tem gente que ainda diz, eu não sei orar. Você sabe conversar com outro? Você também pode aprender a conversar com Deus. Você pode aprender a falar com o Senhor, né? E isso é muito importante para a realização dos sonhos. Amém, igreja? Sonhos sem oração é apenas o quê? Desejos. Oração sem fé é apenas palavras. Amém? Versículo 11. Diz aqui, e voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém. Aqui eu vejo Ana fazendo o compromisso com Deus. Entenda, igreja, que a nossa fé deve ter propósito. Eu falei no início, lembrando de quarta-feira, o que é um propósito? É você fazer algo para glorificar a Deus. Tudo que a gente faz, irmãos, para, vamos dizer assim, trazer para o eu, né? Isso é carnalidade. A gente não pode ser aquelas pessoas que dizem, eu consegui, eu me esforcei, eu fiz e realizei o meu sonho. Não. Você pode trabalhar, você pode se esforçar, você pode fazer a sua parte, mas lembre-se, tudo que você estiver fazendo é para glorificar a Deus. Ana entendeu o propósito. É importante aqui a gente entender o momento daquela nação, o momento daquele povo, o que eles estavam passando, irmãos. Veja que havia dor, sofrimento, veja que já não havia mais profecia, eles já não tinham mais ali a ação espiritual, estava indo de mal a pior. E Ana agora entendendo o propósito, sabendo do que estava acontecendo, agora Ana não quer apenas ter um filho para ela agora, igreja, ela está colocando diante de Deus e dizendo, Senhor, me deram um filho, esse filho eu entrego ao Senhor, né? E até dizia, irmãos, em outra oportunidade, Ana agora ela está decidida, Senhor, eu quero ser resposta de oração para essa nação. Eu quero ser resposta de oração, que o meu filho nasça para ser resposta de oração desse povo que está aflito, sofrendo, desse povo que está padecendo. A gente vê, irmãos, que o propósito surge. Uma fé, ela precisa estar seguida de propósito. A nossa fé, ela não pode ser morna, ela não pode ser fria. A nossa fé, irmãos, não pode ser para vangloriar. A nossa fé não pode ser para qualquer outro meio. A nossa fé tem que ser para glorificar a Deus. Você vai ver em Hebreus que a fé, irmãos, a fé que agrada ao Senhor, né? A fé que glorifica a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a fé? A fé que tem propósito. A fé que tem propósito agrada a Deus, glorifica a Deus. Mas a fé que não tem propósito, irmãos, ela é morna, ela não move, né, o sobrenatural. A fé que não glorifica a Deus é aquela fé que, irmãos, ela mais cedo ou mais tarde ela vai morrer, ela vai enfraquecer e não vai chegar a lugar nenhum. Ana está agora entendendo que a fé dela precisava ser envolvida diante de um propósito com Deus. Ela faz aquele propósito com o Senhor para glorificar ao Senhor. O que eu quero aqui dizer para vocês nesse ponto aqui, irmãos, é que Ana agora não tem só um filho, mas o voto que ela faz com Deus, o propósito que ela faz com Deus, eu quero aqui que cada um reflita um pouquinho aqui, né? E que nós precisamos perguntar para nós mesmos, qual é o propósito desse sonho? Qual é o propósito do seu sonho? Para que você quer realizar esse sonho que você tem? Esse sonho vai glorificar a Deus? Esse sonho vai, irmãos, exaltar o nome do Senhor? Quando os nossos sonhos estão alinhados com o propósito divino, aí Deus move o céu, a terra, faz tudo para realizar o nosso sonho. Mas se o nosso sonho não glorifica a Deus, se o nosso sonho não tem um propósito, vai apenas ser um sonho, vai ser, como eu falei agora há pouco, irmãos, vai ser apenas desejos, vai ser apenas palavras, e aonde nós não chegaremos a lugar nenhum.
tem que ter propósito. Faça a sua pergunta para você mesmo, né? O meu sonho glorifica a Deus? O meu sonho agrada ao Senhor? O meu sonho está diante da vontade de Deus? Na sexta-feira eu ministrava um versículo que Deus colocou no meu coração, que, irmãos, qual é a oração que Deus responde? Qual é a oração que Deus nos ouve? Aquela que nós então fazemos, aquela oração que fazemos segundo a sua vontade. Segundo o que fazemos a vontade de Deus, esta é a oração que vai ser então ouvida por Deus, atendida por Deus. Tem gente que fala assim, mas eu oro, eu faço propósito de oração, eu tenho uma vida de oração, mas essa oração ela não glorifica a Deus, ela não está dentro da vontade de Deus. Aí o que vai acontecer, irmãos? Vai ser orações jogadas aos ventos, essa oração não vai ser ouvida. Olha na tela aí, ó. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, se oramos pedindo alguma coisa, segundo a sua vontade, dentro do propósito de Deus, o que vai acontecer, igreja? Ele nos ouve. Qual que é a oração que Deus ouve? A que a gente faz segundo a sua vontade. Por isso é importante, Senhor, o que eu estou pedindo é dentro da sua vontade? Senhor, o que eu estou querendo está dentro da tua vontade? Porque se não tiver, irmãos, é perca de tempo minha e sua, da gente orar, pedir algo que esteja fora da vontade de Deus. Diga comigo, a oração que Deus ouve, a oração que Deus responde, é a oração segundo a sua vontade. Amém? Vamos voltar para Ana? 1 Samuel 1, agora vamos ler aqui o verso 13. Diz assim: porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Amém. Aqui eu vejo, irmãos, que nós temos que entender que quando nós temos um sonho, um grande sonho, né? Nós precisamos suportar a oposição. Olha só, nem todos compreenderão o seu sonho, nem todos entendem o sonho que Deus colocou em seu coração. Veja que muitas vezes vai ter oposição, vai ter pessoas que vão te criticar, vai ter pessoas que vão se levantar contra você, vai falar mal de você, vai, irmãos, opor, né? vai de uma forma ir contra você. Olha só, Eli agora está se levantando contra Ana, está sendo oposição. Ana precisou suportar aquilo. Vai ter pessoas próximas, vai ter pessoas que você diz assim, mas eu jamais imaginaria que essa pessoa se levantaria contra mim, né? Jamais eu imaginaria que da minha casa, ou colegas de trabalho, da família, faria isso contra mim. Irmãos, isso acontece, isso, né, faz parte do processo. Então suporte a oposição. Nem todos compreendem a grandeza do seu sonho. Aqui a gente vê que quanto maior for o seu sonho, prepare-se, porque sempre vai ter alguém que vai se incomodar. Vai ter sempre alguém, né, que não vai entender a grandeza do seu sonho. Ah, pastor, e quando alguém ser oposição, o que eu devo fazer? É não desistir. É não parar, é você continuar, irmãos, acreditando que você está no caminho, você está na direção de Deus e o seu sonho vai se realizar. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto aí, diga assim, não pare quando você encontrar uma oposição. Sabe, muitas são as pessoas que logo quando dá de cara com uma oposição, ela desiste, ela abre mão, não era para realizar mesmo, não. Quantas pessoas chegam a dizer, agora cheguei à conclusão que esse sonho não é de Deus. Ela abre mão, ela desiste, ela joga fora. Não, irmãos, mesmo com a oposição, não pare de lutar para a realização do seu sonho. Não pare de lutar, né? Continue perseverando. Outra lição que me chama a atenção aqui, agora vamos pular para o verso 17. Verso 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Olha o 18. E disse ela: ache
a tua serva graça diante dos teus olhos. Assim, a mulher se foi pelo caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. O que o verso aqui está nos mostrando? Aprenda a se posicionar. É preciso, irmãos, acreditar antes de ver a realização daquele sonho. Tem gente que é igual Tomé, só acredita vendo. Veja que diante da palavra liberada pelo profeta, né, o Eli, o que a Ana faz? Agora ela se posiciona, ela está acreditando naquela bênção liberada, mesmo sem a realização do sonho. Sem o sonho se realizar, ela está acreditando, ela está confiando. Irmãos, Deus liberou uma palavra para você, acredite, né? Mas pastor, tudo está mostrando ao contrário, né? Ao levante de Satanás, as pessoas, a oposição. Veja que isso fez parte, irmãos, né? Vai fazer parte no nosso dia a dia também, mas isso não pode, irmãos, tirar do nosso coração a crença, o acreditar. Quando Ana recebe a palavra, quando o sacerdote que fala, né, fala assim, vai, né, o Deus de Israel te conceda, aqui está liberando a bênção. Quantas bênçãos já foram liberadas sobre a tua vida? E muitas vezes você deixou, irmãos, ela se perder, por não continuar acreditando, por não continuar crendo naquela bênção que veio de Deus para você, através de alguém, né, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Aprenda a se posicionar. A Ana teve que, irmãos, se posicionar, acreditando antes do Samuel nascer, antes do milagre acontecer, ela precisou acreditar. Então, antes da realização do seu sonho, acredite, né? Fica firme, vai crendo, Senhor, eu creio. Mas tudo está contra. Não, mas eu continuo acreditando. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor plantou em meu coração. Amém? Versículo 20, lá para o 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia, olha só, o tenho pedido ao Senhor. Veja que aqui, ela, em outras palavras, tem tradução que até diz assim, é o filho que eu pedi a Deus, né? É o sonho que eu coloquei diante de Deus, e o Senhor realizou. É o que eu tenho pedido. O Senhor está aqui, né? O Samuel. Este é o filho que tanto pedi ao Senhor. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que perseverar até o fim e entender que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é diferente das 24 horas que nós temos no nosso dia a dia. Você vai ler depois Eclesiastes 3, você vai ver que tem tempo para todas as coisas. Tempo para nascer, para crescer, para morrer, plantar, né, regar e colher. Então tem tempo para tudo, né? Só que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora. Se não for hoje, eu não quero. Se não for logo, eu nem vou lutar, nem vou tentar. Se não for até amanhã, não quero mais. Quantas pessoas agem desta forma? Entenda, igreja, que o tempo de Deus é perfeito. O Senhor, Ele não falha no seu tempo. Eu entendo que a demora de Deus nunca é negação, é preparação, né? Porque às vezes a gente fala, mas Deus está demorando, né, para fazer, para realizar isso na minha vida. Não, irmãos, Deus está te preparando, para que quando você tiver aquele sonho, você saiba aproveitar, desfrutar do sonho, do propósito que Ele colocou na sua vida. Então nunca veja, irmãos, a demora como Deus negou, porque se tivesse Ele aceito, né, esse sonho já teria realizado. Não. Olha só, a demora de Deus não é uma negação, não é que Deus negou o seu pedido, não é que o Senhor rejeitou o seu pedido. Veja que o versículo aqui que acabamos de ver, o versículo 20, a Ana está dizendo assim, é o que eu tenho pedido, é o pedido que eu tanto fiz ao Senhor, né? O Senhor realizou, o Senhor então, né, me deu o Samuel, este é o Samuel, a quem tanto orei, pedi ao Senhor. Veja, igreja, Ana entendeu que o Senhor não demorou. Ana entendeu que todo aquele tempo que passou foi Deus preparando ela para ela realizar aquele sonho, para Deus ser glorificado. Amém, igreja? Então nós também precisamos entender que se está demorando, não é que Deus negou o seu pedido. Se está demorando, é porque Deus está te preparando
Porque quando essa vitória vier, quando essa realização acontecer na sua vida, você vai desfrutar muito, né? Você vai ter muito a fazer diante daquela realização que o Senhor está te concedendo para a glória de Deus. Amém, igreja? Então hoje nós vimos aqui mais um pouquinho, né, de como agir, como se posicionar para a realização dos nossos sonhos. Ore, sonhe com um propósito. O propósito principal, glorificar o nome do Senhor. Amém? Fique bem, vamos orar? Deus abençoe você do YouTube, você do Facebook, aonde chega esse link, mande para um amigo, um familiar, certamente a palavra vai alcançar esse coração.